Glória a Deus. Hoje eu tenho duas mensagens. Eu nunca preguei em dois temas, mas hoje eu tenho que é um aconselhamento pastoral. Depois eu tenho uma mensagem no tema do mês, graça e conhecimento. Ok? Ouvimos um estudo maravilhoso com o pastor Evandro. Você que não tem participado da escola bíblica, infelizmente você perde ensinamento importante para o teu crescimento. Então, todo sábado, às 18h15, 18h15, temos estudo bíblico cá em nossa igreja. Então, venha, participe. Ok? Eu tenho uma reunião com o Ministério do Louvor no próximo sábado. Nosso líder vai colocar no grupo. É uma reunião de redirecionamento. Tá? Então, todos que participam do Ministério de Louvor precisam estar nessa reunião. Quando eu cheguei aqui, tinha um grupo pequeno de pessoas a cantar, a louvar. De repente, chegamos a 20 pessoas. Falei, meu Deus, agora é muita gente. Entendeu? Então, vai ser uma reunião de redirecionamento. Tá? Então, venha, que é muito importante você participar. No próximo sábado também vamos ter uma reunião com os pais dos adolescentes. Eu convido a Aline para... Cadê a Aline? A Aline vai organizar essa reunião, vai entrar em contato contigo, que é pai de um adolescente. Participe, porque nós vamos iniciar o nosso ministério de adolescente na nossa igreja. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, estou muito feliz. Ok? E hoje, após o culto, eu tenho uma palavrinha de 5 minutos com os homens, com os machos. Uma reunião com os homens. 5 minutos, acabou a pregação aqui, acabou o louvor, você está proibido de sair. Você vem, eu quero ter uma palavra com vocês, com os homens. Tá bem? Amém? Uma reunião com os homens. Muito importante isso. As mulheres estão indo muito bem, né? Não sei porquê, mas as mulheres sempre ganham da gente, né? Reunião, pá, enche. Pequeno grupo das mulheres, pá, enche. Culto, fantástico. Agora com os homens, né? Meu Deus. Deus vai nos abençoar. Né? Deus vai chacoalhar esses homens aí. Né? Amém? Vamos orar pelos homens. Acho que é isso, né? Os recados. Tá bom? Eu tenho uma palavra de aconselhamento, que é muito importante. Pode colocar. Traz para mim aí, Arthur, aquele controle. É uma palavra de aconselhamento agora pastoral. Muito importante. Muito importante. E está dentro do tema graça e conhecimento. Que gastamos, né, tempo, graças a Deus por isso, a estudar a palavra de Deus para oferecer o melhor. Dentro do tema graça e conhecimento. E no próximo mês nosso tema vai ser o fruto do Espírito. Então na escola bíblica nós vamos estudar o fruto do Espírito. Nas mensagens vamos pregar sobre o fruto do Espírito. Nos louvores, calhar também, dentro desse tema. Na próxima sexta-feira vai ser o primeiro PG desse ano, né, Dulce? Daqui a pouco, no final, Dulce tem a oportunidade de falar aqui sobre o PG das mulheres. Que vai ser um sucesso. E vai ser lá na casa da Sônia, né? Da Soninha. Já pediu permissão do seu marido? Não? Já? Ela vai conversar com o marido dela e depois... Tá? Mas acho que ele é bonzinho, né? Não é tão ruim assim, não. Ruim não. Queridos, é muito importante entender o ministério pastoral. Às vezes, o ministério pastoral cai só sobre os pastores. Mas a igreja precisa entender que existem os pastores. Estudamos muito bem no primeiro mês sobre os dons espirituais. Mas o ministério pastoral também está sobre a igreja. A igreja também exerce o ministério pastoral. Mas hoje, eu quero falar em poucas palavras, antes de entrar no tema que eu quero pregar nesta noite, é sobre
o pastor. Pastores terão de prestar contas a Deus por seu serviço. Isso é pesado. Isso é sério. Isso é sério. O pastor é aquela pessoa que apresenta a tua alma, a tua vida diante de Deus. Que pastoreia você. Que te ajuda, que te orienta, que direciona. O pastor, ele não pode invadir a tua vida, uma invasão. Não. Agora, o pastor, ele pode te orientar no caminho certo a seguir. A Bíblia diz, eu coloquei uma versão, a nova versão internacional, mas existem várias versões. O que diz essa versão? Consegue ler? Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Pastoreio. Amém. O que a Bíblia diz? Pastoreiem. O que diz na tua versão? Apacentar. Muito bem. Apacentar o quê? Quem? O rebanho. O rebanho é de quem? De Deus. O rebanho não é do pastor. Ok? O rebanho é de Deus. A igreja é de Deus. A obra é de Deus. O pastor, ele tem uma missão. Por isso que ele tem que prestar conta diante de Deus. Porque o rebanho é do Senhor. Então, o trabalho de pastoreio não é brincadeira. Não é fácil. Porque nós lidamos com pessoas. Nós lidamos com almas. E pessoas que vão passar uma eternidade com Deus. Ok? Mas o interessante dessa palavra é que fala sobre cuidado. Não por obrigação, mas por livre vontade, prazer, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. O pastor é aquele que serve a congregação, é aquele que serve a igreja. O pastor, ele não está na igreja para brilhar, para ser estrela, para ser melhor do que ninguém. O pastor, ele está na igreja para servir o rebanho de Deus. Com a palavra, com o direcionamento, com o ensino. E dentro do pastoreio, às vezes o pastor, ele tem que trazer algumas exortações, porque isso é bíblico. Então essa palavra pesa no meu coração, pesa no coração do pastor, porque pastores, os verdadeiros pastores, terão de prestar conta a Deus pelo seu serviço. Ok? Vamos lá? Passa aí, Rodrigo, me ajuda aí, não está funcionando. Agora, como pastorear? Como pastorear? Se todos estão ocupados? Pois essa é a realidade da nossa cultura moderna. Pensa nessa palavra juntamente comigo, igreja. Como pastorear nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão corrido, que às vezes tem hora para sair de casa, mas não tem hora para chegar em casa. E quando chega no final de semana, não tem disposição, porque é trabalho, é escola, é família, ou seja, há uma ocupação acima da média. Agora, como pastorear se todos estão ocupados? Como pastorear a tua vida se não há tempo? Fica difícil. Fica complicado. Isso não é uma realidade da igreja de Taipos, estou falando de uma realidade global, do mundo, das igrejas, que é o desafio. Muitas vezes os pastores estão a sofrer porque há uma angústia, porque ele quer pastorear, ele quer direcionar, mas ele não consegue, não tem acesso, muitas vezes.
Agora, tem pessoas na igreja que também não quer ser pastoreado. E a gente precisa entender isso. Eu preciso entender se tu queres ser pastoreado, direcionado, guiado e muitas vezes confrontado. Quero ser pastoreado, Hebreus capítulo 13, versículo 17, quem pode abrir a Bíblia e ler com voz alta para mim? Quero ser pastoreado. Eu vou ficar feliz se você me procurar e falar, pastor, eu quero ser pastoreado. Amém. Olá, obedeçam os seus, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Seus líderes. E eles cuidam de vocês. Obedecer, líderes, submissão à autoridade. Ou seja, obediência, submissão, autoridade. Quem coloca autoridade na igreja é Deus. Quem coloca autoridade nas nações, nos países, é Deus. Então, essa palavra, obediência e submissão, tem que fazer parte da nossa vida. Da mesma forma, os filhos devem obedecer aos nossos pais. Nós obedecemos os nossos patrões. Nós obedecemos os nossos pastores. Nós obedecemos os nossos governadores. Nós obedecemos pessoas que estão acima de nós. Ok? Não porque essas pessoas são melhores. Não, é porque existe uma autoridade de Deus sobre aquelas pessoas. E Deus honra todas as autoridades. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Se torna um peso quando não há obediência, quando não há submissão. Por isso, não seria proveitoso para vocês. É Bíblia, é palavra. Então nós devemos honrar os nossos pastores, os nossos líderes. Porque quando isso acontece, quando eu falo assim, eu quero ser pastoreado, Deus, eu estou pronto para viver essa palavra, obediência e submissão na minha vida. Agora, olha que interessante, ovelha não a si mesmo. Ovelha não pastoreia a si mesmo. Alguém já viu ovelha pastorear ela mesma? Alguém? Não acontece. Ovelha não pastoreia a si mesmo. Toda ovelha tem um pastor. E eu já preguei aqui nesta igreja sobre a ovelha e o pastor Jesus. Alguém lembra? Alguém lembra? A Júlia lembra porque essa mensagem gerou a Inês. Cadê a Inês? Está no banheiro? Essa mensagem que eu preguei sobre a ovelha e sobre o pastor foi a mensagem que a Inês depois conversou com a Júlia, falou, Júlia, eu quero que Jesus seja o meu pastor. Ovelha precisa de limite, senão se perde. Ovelha precisa de, senão não sabe o caminho de volta. Esse cajado é como uma vara. Esse cajado significa a palavra de Deus. Ok? Ovelha precisa de bordão, é aquele cajado mais grosso que o pastor usa para guiar as ovelhas, sabe? É isso chamado bordão. Se você abrir a tua Bíblia em Salmo 23, verso 4, a Bíblia vai falar sobre, o Salmo vai falar sobre cajado e bordão. Se não, é dilacerada ou pelo lobo ou pelo mercenário, que não é pastor. Pastor que é pastor vai zelar pelas ovelhas, vai proteger, vai cuidar, vai colocar limite. Cajado aqui é a palavra de Deus, é o ensinamento. Aqui o bordão é o pastoreio, proteção contra os lobos, contra os mercenários. O pastor, ele luta pelas ovelhas, ele protege as ovelhas. E
eu coloquei aqui alguns pontos importantes para a igreja. Então o pastor, vamos lá, protege a verdade. O pastor, ele prega a palavra. O pastor ora pelo rebanho. O pastor dá exemplo. O pastor visita os doentes. O pastor consola os que sofrem. Ele cuida das viúvas. Ele confronta o pecado. Ele encoraja as ovelhas fracas. E o pastor identifica e treina líderes. Essa é a função pastoral na igreja. Quando nós entendemos isso, colocamos isso em prática, a obra, o ministério fica mais leve e você flui mais livre, ok? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Joia, eu vou colocar esse estudo no grupo da igreja para você decorar, para você colocar no teu coração esta palavra. Mas é isso, tá bom? Abre a tua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Graça e conhecimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. No decorrer desse mês, iniciamos, esse sábado, mês de março, com a pregação, graça e conhecimento, vamos terminar falando sobre esse tema. É um tema que realmente nos inspira, queremos crescer na graça, queremos crescer no conhecimento de Jesus. É um tema importante na Bíblia, ok? Por que é um tema importante? Porque Jesus é o nosso modelo. Quando você olha para Jesus, você vê graça e conhecimento. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vê graça e conhecimento. Então a Bíblia nos aconselha, isso é um aconselhamento bíblico para a igreja: crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, ele inicia e termina a carta com a palavra graça e conhecimento. Você pode ler, você pode abrir aí a tua Bíblia, no livro de Pedro, 2 Pedro, e veja no capítulo 2. No capítulo 1, aliás, no versículo 1, versículo 2, você vai ver que Pedro, ele inicia essa carta falando sobre graça, falando sobre conhecimento de Jesus, trazendo esse princípio para a igreja, trazendo esse fundamento forte para a igreja. E como eu falei, Jesus, ele é o nosso modelo. E como Jesus, devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, diante de Deus e diante dos homens. Então, se tem uma oração que nós devemos fazer hoje, antes de terminar esse culto, é: Senhor, eu quero crescer na graça em 2023. Eu quero crescer no conhecimento em 2023. Eu quero crescer, eu quero aproveitar todas as oportunidades para crescer na graça e crescer no conhecimento. Quando eu tiro tempo para com Deus, eu cresço. Quando eu estudo a palavra, eu cresço. Quando eu tenho essa oportunidade, eu estou no processo de crescer. Mas quando você olha para a segunda carta, eu vejo um propósito. E qual é o propósito, pastor? O apóstolo Pedro diz que foi o próprio Deus quem os escolheu e chamou. Está no capítulo 1. Depois você lê em casa. O próprio Deus nos escolheu. O próprio Deus nos chamou. Você tem essa convicção dentro do teu coração? Alguém tem essa convicção que Deus te chamou, que Deus te escolheu? Amém? Amém. Todos têm essa convicção? Essa alegria, esse privilégio, essa gratidão? Porque desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu.
para estar aqui nesta noite. Desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu para você estar aqui nessa noite para ouvir esta palavra. Desde o ventre da sua mãe, Deus te chamou para um propósito. E quando você sabe do teu propósito, quando você quer viver o propósito de Deus, as coisas ficam mais leves para a tua vida, fica mais fácil, fica mais simples. Então o propósito aqui, através de Pedro, foi alertar que Deus escolheu aquela igreja, Deus chamou aquela igreja e colocou uma responsabilidade sobre eles e coloca essa responsabilidade sobre nós também. E qual é a responsabilidade? A responsabilidade dos irmãos era de ficar firmes na fé, na graça e crescer espiritualmente. Esse é o propósito. Vou repetir, ficar firmes na fé. Ficar firme na graça, crescer. Diante de tantos problemas, dificuldades, Deus nos exorta para que possamos ficar firmes na fé, na graça e crescer. Por quê, pastor? Porque Deus usou Pedro, o apóstolo Pedro, para alertar a igreja. Porque naquela época, os falsos profetas estavam a pregar mentiras. Então, a falsa doutrina estava sendo espalhada entre eles. A heresia estava sendo espalhada entre eles. Então Deus usa o apóstolo Pedro para falar: vocês precisam crescer na graça, vocês precisam crescer no conhecimento. Vocês não podem desistir da verdadeira fé. Portanto, Pedro é usado por Deus para alertar. E essa palavra vem para nós hoje. E eu uso essa palavra para dizer: ei, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com as falsas heresias. Cuidado com os falsos ensinamentos. Porque os falsos mestres não somente ensinavam coisas erradas, mas também entregavam-se a todo tipo de imoralidade. Porque há uma ligação, falsa doutrina, imoralidade, pecado, falsa doutrina, falso profeta. Onde existe falso profeta, existe imoralidade, existe pecado, falsos ensinamentos. E onde existe pecado, onde existe falso ensinamento, onde existe falso profeta, não tem crescimento na graça, não tem crescimento em Jesus. Porque o foco não é Jesus. O foco é no falso profeta, o foco é no homem. Mas quando nós focamos Jesus como autor e consumador da nossa fé, nós crescemos na graça e no conhecimento. O perigo que os cristãos correm é grande, principalmente hoje, pois estamos sendo bombardeados todos os dias com ensinos falsos. O pastor Evandro hoje falou lá sobre quem prega, quem dá o feijão com arroz para a igreja. Eu concordo com ele, que é o pastor local, nós que somos pastores, né? Feijão com arroz. Talvez, pastor, tá todo dia feijão com arroz, né? Mas veja lá, veja que o arroz e o feijão tem todos, sou que gostam disso? Todas as vitaminas, aminoácidos, completo para saúde e para a sua sobrevivência. Muitas vezes você deixa de ouvir o teu pastor local, que está te dando feijão com arroz, e às vezes você para ouvir um que nem pastor é, ou tem título de pastor, mas nem pastor é. Né? Daí fala, aquele pastor sim, aquele ali não, estou cansado. Mas quando te dá uma dor de barriga, daí você vem. Depois que aperta, vou lá buscar ele vai orar por mim. Eu vou orar não. Você entra lá em contato com tal fulano, lá no YouTube e tal, manda uma mensagem para ele, porque é ele que vai orar por ti. Eu sei que isso não vai acontecer, porque eu conheço todos vocês. E procuro estar perto de vocês. Mas isso é verdade. Cuidado, igreja, com a mensagem que você para ouvir. Cuidado com os falsos ensinamentos, que não gera crescimento, que não gera
aquilo que Deus quer para a tua vida, que vai trazer divisão, que vai trazer contenda, que vai trazer confusão para a tua mente. Busca aquilo que vai edificar a tua vida, porque também tem algumas mensagens, tem mensagens boas sim, tem pastores cheios do Espírito Santo a pregar. Portanto, um cristão que não cresce na graça e conhecimento é presa fácil. E o primeiro ponto da minha mensagem é: cresça na graça. É o que o texto diz. Tem gente que pensa que crescer na graça significa ter muitos dons, ter muita unção, ser mais santo que o outro. Ah, pastor, estou crescendo na graça, por quê? Porque agora eu tenho os 9 dons, porque eu tenho muita unção, porque eu tenho muito poder. Não é nada disso. Talvez isso faz parte, mas não é isso o foco. Porque crescer na graça é simplesmente aproximar-se da cruz. Crescer na graça é negar a si mesmo e seguir o Mestre Jesus. Isso é crescer na graça. Nós falamos muito aqui sobre os dons espirituais. Estamos orando para que Deus derrame os dons espirituais sobre nós. Queremos nos mover nos dons espirituais. Mas nesse contexto, crescer na graça é se aproximar da cruz. É negar o seu eu. É negar as suas vontades. É seguir a vontade do Mestre, é seguir a vontade de Jesus para a tua vida. Veja a palavra de João Batista. João Batista, ele pregou em João capítulo 3, versículo 30. Foi exatamente isso que o Ministério do Louvor cantou nessa noite. Eles não sabiam que ia falar sobre essa palavra. O que João Batista falou? Ele falou assim, que ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Qual foi a mensagem de João Batista para a igreja? Qual foi a mensagem? É necessário que ele cresça. Vamos lá? É necessário que ele cresça e eu diminua. O foco não está no homem, o foco está nele. A glória é para ele. Você pode dizer amém por isso? Então, quando eu entendo isso, eu cresço na graça. Essa é a ideia, que ele cresça e eu diminua. Então, crescer na graça. Primeiro ponto, crescer na graça. É amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo ponto, é ser grato a Deus. Terceiro ponto, é crescer espiritualmente. Isso é crescer na graça. Graça nada mais é do que um favor. A graça de Jesus é favor imerecido. Portanto, o desafio hoje é: cresça na graça de Jesus. Porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te direcionar. Ele nos usa pela tua misericórdia para isso também. Mas cresça na graça de Jesus sobre a tua vida. Se estamos vivos, é pela graça de Deus. O ar que nós respiramos, irmã Carmo, é pela graça de Deus. A família é a graça de Deus. Quem é casado aqui? Levanta a mão sim. É a graça de Deus sobre a tua vida. Quem é solteiro e quer casar? Quem é solteiro? Só tem 2, 3. Meu Deus, ninguém quer casar? Hein, Jorge? Dá muito trabalho. Quem é solteiro e quer casar? Está solteiro? É a graça de Deus. Tem gente que está doidinho para casar, mas é duro, não levanta a mão, Paulo. Pedro, né? É a graça. Se estamos aqui nesse culto hoje à noite, é pela graça de Deus. Você está com saúde aí, né? É a graça de Deus. As bênçãos de Deus sobre a tua vida é a graça de Deus.
até as provações, a luta, é a graça de Deus. Eu quero, nessa noite, que você levanta a sua mão para o céu e fala: muito obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós. Então, quando eu cresço na graça, eu cresço espiritualmente. Vou entender que a graça significa pegar esse favor e transformá-lo em algo útil para o outro. Olha, vou pegar essa graça e vou transformar em algo útil para o outro. Ou seja, a graça está sobre a minha vida, então eu vou servir o próximo, eu vou servir a igreja, eu vou servir o necessitado, eu vou ser um amigo, eu vou ajudar aquele que precisa. É a graça de Deus. Eu estou a pastorear a igreja, é a graça. Eu deixo a minha família, como os irmãos, eu fui lá para a Turquia, fui lá para outra nação, que isso? É a graça de Deus. Quando você renuncia o seu eu para cumprir o propósito de Deus, é a graça de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Agora não basta só crescer na graça, temos que crescer no conhecimento. E da mesma forma não basta só crescer no conhecimento, temos que buscar a graça de Deus. A segunda parte do texto diz: crescei na graça e no conhecimento. De quem? De Jesus. Conhecimento. Crescei no conhecimento. Do que? Ou de quem? No conhecimento de Jesus. Tu conheces Jesus? Alguém já apresentou Jesus para a tua vida? Filho de Deus? Eu quero conhecer mais, pastor. Simples. Estude a Bíblia. Ore. Dobre o teu joelho. Fale com Ele. Fala: Senhor, eu quero te conhecer. Tenha tempo com Ele. Ouça a voz dEle. Portanto, crescemos na graça, no conhecimento de Jesus. Quando a igreja cresce no conhecimento, ela tem acesso ao poder de Deus e à sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24 diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Uau! Quando eu leio a palavra, quando eu busco conhecer Jesus, quando eu estou nessa batalha, querendo conhecer mais de Jesus, eu vou ter acesso ao poder de Deus, eu vou ter acesso à sabedoria de Deus. A Bíblia diz: errais por não quê? Conhecer o quê? Conhecer a palavra e nem poder de Deus. Errais por não conhecer. Errais. Se você não conhece, você erra. E quando você deixa de conhecer, você perde uma grande oportunidade. Quando nós estamos aqui nesse momento a ensinar na escola bíblica, muitas vezes nós incentivamos: vem para a escola bíblica, e gastamos ali 1 hora de estudo. Quem ganha é aquele que participa, mais aquele que ministra. E quando você recebe esse conhecimento, você tem acesso a essa autoridade, a essa sabedoria, para você avançar no crescimento. Quando você perde essa oportunidade, você perde esse acesso ao poder de Deus. Pastor, eu não sabia. Pois, você deixou de aprender. Porque quando você sabe, você usa. Quando você conhece a palavra, você usa a palavra. Quando você conhece a Bíblia, você ora a palavra, a Bíblia. Quando você precisa de algo, fala: Deus, a tua palavra diz. Acesso, conhecimento. Portanto, quando você deixa de conhecer, deixa de ler a palavra, você também não tem acesso ao poder de Deus, à sabedoria de Deus. E hoje vamos orar para que a sabedoria do Senhor esteja sobre nós, para que o poder de Deus esteja sobre nós, para que
possamos ter mais interesse em conhecer a Deus, a sua palavra, conhecer o Filho de Deus. E o meu desejo é que você cresça tanto na graça e no conhecimento para o teu bem. A Bíblia diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago capítulo 3, versículo 17. Mas o texto começa assim: a sabedoria que vem do alto. Ah, pastor, eu quero isso para mim, quero isso para minha vida, quero isso para minha família. Pois, está na palavra, você tem acesso. Quando você conhece e traz isso para a tua vida, você cresce nesta palavra. Portanto, isso também é obediência, para crescer no conhecimento. Repete comigo, fala assim: para crescer. Mais forte: para crescer. No conhecimento. Requer obediência a Ele. Onde que está isso, pastor? Está lá em João capítulo 14, versículo 21. Põe aí, Rodrigo, João 14, 21. Ou seja, quando a obediência, que é fruto, quando eu pratico, isso vai trazer um benefício, isso vai mostrar para o reino, isso vai mostrar para o Senhor que nós o amamos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem ama Jesus aqui? Quem ama o Senhor de todo o seu coração? Esse é o propósito. Quem ama? Fala, levanta a sua mão assim, para de timidez, fala: eu amo o Senhor, pastor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, aleluia. Então, leia os mandamentos, leia a palavra, obedece os mandamentos, obedece a palavra. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. A igreja que cresce na graça e no conhecimento, cresce no poder de Deus. Que poder é esse? Já falamos aqui algumas vezes. Esse poder não tem nada a ver quando alguém pula, não é esse poder que eu estou falando. Também não está relacionado com curas, não está relacionado. Eu creio em tudo isso, mas esse poder está relacionado ao avivamento. E esse poder que está relacionado a esse avivamento, eu vejo que é crescimento na graça e no conhecimento, porque esse avivamento que está relacionado ao poder de Deus, ele gera quebrantamento, ele gera arrependimento, ele gera confissão. Ele quer, sabe, o crente, ele quer estar perto do Senhor, porque ele ama o Senhor de todo o seu coração. É esse avivamento. Estava falando com o Cláudio, tomando café com ele essa semana. Falei: Cláudio, sabe o que é avivamento nos Estados Unidos? Por que Deus não usou um homem conhecido, um homem famoso, que todo mundo conhece no Brasil, né? Por que Deus foi usar ali um homem simples, que não tem nome nenhum, trouxe uma mensagem simples, e de repente começou um avivamento com os jovens, ou seja, explodiu e todos sabem o que está acontecendo? Por quê? Ah, pastor, porque a glória não é para o homem, a glória é para Deus. É isso que você respondeu, não? Foi isso? Que é glória, exatamente. Por que Deus não escolheu um homem famoso para gerar um avivamento dos Estados Unidos e foi escolher um homem simples que trouxe uma mensagem e gerou um avivamento? Porque para Deus trazer um avivamento não precisa ter um pregador famoso, não precisa ter uma conferência, não precisa ter um congresso, não precisa ter um cantor famoso, não precisa nada disso. Para Deus gerar um avivamento no nosso meio, precisa ter sim um coração quebrantado, um coração arrependido, uma pessoa que quer amar ao Senhor, uma pessoa que quer buscar a Deus de todo o seu coração. Basta ter isso. Deus pode usar a tua vida para gerar um avivamento.
Deus pode escolher você para gerar um avivamento. E esse avivamento pode começar lá dentro da sua casa. Pode começar lá. Com teus filhos, com a tua esposa. Talvez perdoando o teu marido, perdoando a tua esposa, perdoando os teus filhos. Os filhos perdoando os nossos pais. Talvez falta isso. Talvez você confessando os seus pecados. Falta isso. Para Deus gerar um grande avivamento no nosso meio. Falta isso. Mas tudo isso vai acontecer quando de fato a igreja se prostrar diante de Jesus e falar: Jesus, eu quero crescer na graça, eu quero crescer no conhecimento. Esse poder que se manifesta-se no mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estava na Turquia, eu recebi um vídeo de um pastor que estava a pregar, dizendo que aquele terremoto é juízo de Deus para a Turquia. Que lá feriu tanto meu coração. Parece que é uma mensagem de julgamento, né? E eu falei: não é nada disso. Não é nada disso, porque a Turquia, porque alguns missionários morreram nessa terra. Porque alguns missionários se entregaram nessa terra e morreram. Olha, se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver que os profetas, os discípulos, morreram por Jesus. Por Jesus. Então eu pensei nessa palavra, eu falei: não. Eu até gravei um vídeo, passei para um grupo de pastores. Falei: não, nesse momento estou na Turquia e eu estou a ver aqui uma grande oportunidade da igreja partilhar o amor de Deus para esse povo. E eu tenho imagens, só que eu não posso mostrar. Foram dezenas de jovens, naquele período que eu fiquei, dezenas de jovens na rua que foram impactados pelo Evangelho de Jesus. E essas imagens não podem ser reveladas, não pode passar na TV, não posso publicar. Os irmãos sabem, é um país perseguido, mas são pessoas que receberam oração, são pessoas que receberam o Evangelho, são pessoas que estão sedentas por Deus, são pessoas que querem respostas, são pessoas que querem mais do Senhor, são pessoas, e Deus usa a igreja na face da terra para se levantar com uma voz profética, para orar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus quer salvar as nações, os povos, aleluias, e que eu e você possamos levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, estou aqui para fazer a diferença, estou aqui para ser uma voz, estou aqui para levar o teu amor a esse povo. Esse é o poder que capacita a igreja a ser igreja de fato. É esse poder. Eu estou falando, irmãos, estou a falar da igreja que nega a si mesma. Uma igreja que nega a si mesma é uma igreja que vive o poder de Deus. Uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que vive o poder de Deus. Uma igreja que ajuda, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que vive o poder de Deus. Uma igreja que sustenta as obras de missões é uma igreja que vive o poder de Deus. Eu estou a pregar dessa igreja. Esta igreja para mim é a igreja cheia do poder de Deus. Que o poder do Espírito Santo, que o poder de Deus desça sobre nós nesta noite. Impacta o teu coração, transforma a tua vida, transforma a tua mente, enche o teu coração de paixão e compaixão, que você sai desse culto transformado, cheio da presença de Deus, dizendo: Deus, eu quero crescer na graça e no conhecimento de Jesus, porque esse poder vai se manifestar na tua vida, e através desse poder, você vai tocar outras pessoas. Vai tocar outras pessoas. Nós vamos tocar Taipas. A igreja vai tocar Portugal, em nome de Jesus.
Portugal vai se render aos pés do Senhor. As nações vão se render aos pés do Senhor. E o nome dele vai ser glorificado. Quem crê nisso, levanta a sua mão para o pastor. Eu creio. E as nações vão se render. E para eu concluir, eu falo para ti. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Crescei na palavra. Crescei na palavra. Crescei no perdão. Perdoa mais. Ame mais. Crescei na maturidade e humildade. Crescei no relacionamento com o Senhor. Tire tempo para se relacionar com o Senhor. Tire tempo para você orar, para você se prostrar, para você clamar ao nome dEle. Crescei na oração, no jejum e na fé. Crescei na sabedoria e no propósito de Deus. Crescei no modelo de uma igreja saudável. Pedro iniciou a carta, segunda carta, dizendo graça e conhecimento. Agora Pedro termina a carta, em 2 Pedro 3,18, com a mesma palavra, graça e conhecimento de Jesus. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé, se vamos orar. Você que está aqui nessa noite e ouviu essa palavra, adorou o nome de Jesus e deseja crescer na graça e no conhecimento, fale para Ele, feche os teus olhos, fale para Ele. Não olha para ninguém, não olha para a direita nem para a esquerda. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor Jesus, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Fale, ore a Deus. Ore, igreja, ore, quero ouvir a tua voz, Senhor, queremos crescer na graça, queremos crescer no conhecimento. Jesus, queremos crescer no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai eterno, você que entrou nesta noite e ainda não se decidiu por Cristo, ainda não tomou uma decisão, e essa decisão pode mudar o teu destino eterno. Agora é uma grande oportunidade de você se decidir por Cristo. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, eu posso orar por ti, mas eu preciso saber quem é você. Tem alguém no nosso meio que deseja entregar a tua vida para Jesus? Só levanta a sua mão direita assim para eu ver. E a igreja começa a orar. Ora, igreja. Ora, igreja. Ora, igreja. Busca o Senhor. Busque, clama ao Senhor. Tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus? Ele está aqui nesta noite. Ele tem todo o poder para tocar na tua vida, curar as tuas feridas, limpar a tua alma, sarar o teu corpo, perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida e fazer de você uma nova criatura. Ele tem todo o poder para fazer. Ora, igreja. Ora, igreja. Busque, adore o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque, ore, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado
do teu conhecimento, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra.